Irmãos, minhas irmãs, de início, desejando a vocês que esse ano de 2024, se caso algum de vocês não receba o habeas corpus desta vida para o mundo espiritual, seja de muita felicidade e de progresso, esperando que nos meses que se seguirão, nós possamos nos encontrar aqui aos sábados. Se também eu não receber um habeas corpus, estarei aqui de todo jeito. O tema que vamos abordar, nos foi proposto, é tão complexo que uma pergunta só eu comecei a estudar um certo tempo atrás. Uma pergunta sobre a escolha das provas. Porque o livro dos Espíritos é muito simples. Perguntas e respostas. Mas os desdobramentos são muito complexos. Simples na sua apresentação, mas a elaboração da compreensão plena, ela é infinita. Porque, lembremos, é o livro dos Espíritos. Não é o livro dos encarnados na Terra, nem dos espíritos da Terra. É o livro para o infinito. Portanto, devemos sempre estudar essa obra e sempre acumular informações para um melhor desdobramento da compreensão de cada pergunta e de cada resposta. Até as perguntas são bem elaboradas, propositalmente por um pedagogo, que foi o Allan Kardec. Muitas vezes as pessoas não atentam bem para a pergunta, esquece-se dela, e não percebe que muitas respostas respondem a muitas perguntas implícitas. E ainda mais, durante esses anos em que foi apresentado o Livro dos Espíritos até hoje, uma série de obras foram apresentadas à humanidade, tanto por encarnados, como Leon Denis e outros, como dos desencarnados através de diversos médiuns confiáveis. Então é uma riqueza. Então o que eu vou falar aqui para vocês, talvez não seja nem um milésimo do que podemos, em potencial, dentro desse tema, elaborar para uma melhor compreensão. Porque é uma particularização das provas. É muito comum no nosso movimento espírita a gente dogmatizar algumas revelações, achando que ela é engessada, que está apresentada daquela forma e para todo mundo tem que ser daquele jeito. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem clássico. Por muitos anos, eu não vou dizer quantos anos foram, mas eu fui evangelizado desde os 9 anos no Espiritismo. Não tive outra religião. Então, desde o princípio, dos primeiros contatos que eu tive com o Espiritismo, eu escuto que todo suicida vai parar no Vale dos Suicidas. Escutei muito isso em palestras, em grupo de estudos. Mas quando eu resolvi estudar, eu descobri que não é assim. Mas o movimento espírita dogmatizou. Alguém falou na tribuna, alguém escutou e ele disse que é desse jeito. E na verdade não é. Quando a gente lê a obra que fala sobre o Vale dos Suicidas, da Ivone Amaral Pereira, essa médium fabulosa, a gente vai ver que é muito diferente. Sim, existe o Vale dos Suicidas, mas não é um lugar específico. Ainda é um atavismo religioso que nós carregamos, trazido de outras religiões que nós vivemos em outras encarnações. E é muito difícil a gente trabalhar isso. A gente pensa que é fácil, não é. Às vezes, de vez ou outra, a gente é levado a essa
compreensão dogmatizada das revelações espíritas. Por isso que a gente tem que estudar muita coisa para melhor compreender. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente agrega conhecimento, melhor a gente compreende a revelação espírita. Então, escolha das provas, se eu falar aqui, não vai ser para todo mundo, mas vamos falar de uma forma genérica. O espírito, antes de reencarnar, ele tem acesso a escolher as provas que ele vai ter que passar aqui quando encarnar aqui na Terra, ou reencarnar. Os espíritos dizem que sim, nós vamos ter acesso a isso. Mas antes, gente, a gente tem que compreender o seguinte: provas não é programação reencarnatória. Não é a mesma coisa. Muita gente confunde provas, escolha das provas, com programação reencarnatória. Programação reencarnatória, ela, na verdade, é um processo em que a escolha das provas está inserido. Então, a programação, nós não temos condições de fazê-la. Obras como Memórias dos Suicidas, Coleção André Luiz, nós vamos ver como se faz essas escolhas, alguns exemplos de como se faz a programação reencarnatória. E é particular para cada um, mas de uma forma geral, é um processo em que há a intervenção dos espíritos superiores para melhor planejar a nossa reencarnação, da qual a escolha das provas vai estar inserida. Então, escolher provas, gente, quando Kardec colocou aqui, ele estava tratando mais das provas do planeta Terra. Mas ele inseriu também o detalhe de se em outros planetas nós vamos, planetas mais evoluídos, em que espíritos são mais evoluídos. Existem provas? Existe. Então a gente tem que conscientizar o seguinte: provas a gente vai ter pela eternidade. Enquanto nós estivermos evoluindo, nós vamos precisar passar por provas. Agora, provas na Terra não é a mesma coisa de provas em Júpiter. Júpiter é um planeta muito mais evoluído moralmente. Os espíritos que lá habitam não sabem mais o que é o mal. Não existe mais o mal lá. Eu não posso explicar para vocês como é um lugar que não existe mal. Eu acho chato. Eu não fofocar de ninguém. Eu não falar mais de Sebastião. Então é meio chato, né? Para o nível evolutivo da gente é mais animado o nosso planetinha. Mas em Júpiter não tem mais o mal. Mas eles precisam de provas. Mas o gênero das provas é diferente. Não sei como é. Eu não sei como é viver sem o mal. Mas o gênero de provas lá é diferente. E os espíritos respondem a Kardec que sim, os espíritos superiores em planetas vão precisar de provas. Mas o gênero é outro. O gênero nosso aqui no nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, expiações é uma dor que vem de dentro para fora. Não é uma imposição divina. É uma espécie de expressão dos nossos delitos no nosso campo mental, que vai modelar um corpo espiritual com falhas por conta desse desequilíbrio da nossa consciência. E desde o princípio, nós precisamos passar pelas provas. Nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Zero de inteligência. Então vai começar a evoluir. Nesse momento, ele escolhe as provas? Não. Como ele pode escolher algo que ele nem aprendeu ainda? Então, os espíritos superiores, nas primeiras encarnações, notem bem, estou falando encarnações e não reencarnações. Nas primeiras encarnações, nós somos monitorados e intuídos por essas potências espirituais. É um termo mais ou menos que André Luiz usa no livro Evoluções dos Mundos.
E eles começam a intuir. Um exemplo, no nosso planeta Terra já foi um planeta primitivo, em que os espíritos começaram a encarnar como humano pelas primeiras vezes. E o Livro dos Espíritos vai dizer que já existiu seres humanoides, certo? Não é Homo sapiens, humanoides, anterior a todos os esqueletos que foram descobertos pela paleontologia. Já existiram outros. Talvez nunca a ciência vá descobrir nenhum rastro desses primeiros humanos. Por quê? Porque a própria Terra se modifica geologicamente e provavelmente os resíduos desses esqueletos já não existem mais. Mas os espíritos dizem aqui na primeira parte do Livro dos Espíritos, um pouquinho da segunda parte, que já existiam seres humanos. Humanos não Homo sapiens. Então, mesmo nos primeiros homens, por exemplo, que o Espírito Emmanuel vai falar sobre esses primeiros humanos, no Neolítico, no Paleolítico, que são os homens da pedra, o velho homem da pedra e o novo homem da pedra. Eles eram praticamente determinados pela intuição desses espíritos. O livre-arbítrio deles era muito pequeno, porque ele não tinha muita inteligência. Estava começando. Nós passamos do zero, simples e ignorante, e chegamos na humanidade como espírito já com alguma coisa, porque já armazenamos informações no reino mineral, vegetal e animal, para depois surgir no reino hominal. Mas tudo que a gente gravou nas etapas anteriores à humanidade não necessitava de provas, nem de expiação, porque era plenamente mecânico. As existências em corpos inferiores ao humano era mecânico, era só para gravar informações, para controlar um corpo biológico humano, somente. Não existia livre-arbítrio. Se existia um livre-arbítrio, era puramente para a sobrevivência, mas não o livre-arbítrio que a gente escolhe como estamos hoje na humanidade. Então, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o livre-arbítrio na humanidade, pouco a pouco, os espíritos vão deixando-nos fazer escolhas nas experiências no corpo biológico, nas encarnações. E nessas escolhas, ele é intuído não só pelos benfeitores espirituais, pela própria natureza, de que está seguindo o caminho equivocado. É quando o corpo biológico determina as suas escolhas. Ele começa a determinar. No princípio, é o nosso corpo que determina. Fome, sede, frio, calor. Ele vai determinando que você faça as escolhas corretas de acordo com o clima. Então, a gente pode chegar à conclusão de que os planetas, como o nosso, são preparados especificamente para certos gêneros de prova. Então, se eu precisar, Edson Roberto, de um tipo de prova em que esse planeta não pode me proporcionar, eu tenho que ser levado para um planeta em que haja essa possibilidade. Então, como o nosso planeta é um planeta de anjinhos, no diminutivo, não são anjos ainda, mas vai ser, são anjinhos, no diminutivo. Eu tenho um sobrinho que é um anjinho, reencarnação de um dinossauro Rex. Ele é um terror, todo mundo chama ele de anjinho. Então, nosso planeta é habitado por espíritos especificamente que precisa desse tipo de prova. Diversos tipos de provas. Então, se quisermos provas mais leves, devemos escutar a nossa consciência e a natureza,
porque ela vai nos avisar que estamos no caminho equivocado. Ontem mesmo eu conversava com um amigo no estudo do Livro dos Espíritos, lá na AME, toda noite, da sexta-feira, a partir das 20 horas até 21h30, a gente estuda o Livro dos Espíritos. E a gente tratava do perispírito. E ele queria saber se tinha alguma ligação do perispírito com jaca mole. Aí eu disse, qual o problema? É porque quando eu como jaca mole, eu passo mal. E se tem alguma relação com o perispírito? Eu disse, não, tem relação com a lei divina. A lei divina está dizendo que você não pode comer jaca mole. Mas você insiste em comer jaca mole, porque ele disse que faz muitos anos que come jaca mole e toda vez que come, passa mal. Você está desobedecendo a lei de Deus. Deus está dizendo para você, não coma jaca mole. Apesar de que eu adoro jaca mole. E ela também é indigesta para mim. E eu continuo comendo jaca mole. Mas é um aviso de que estamos fazendo a escolha errada. É um gênero de prova. Muito grosseiro esse exemplo. Mas existem vários gêneros de provas aqui na Terra que vai ajudar que a gente se convença de que atingimos um determinado grau na escala evolutiva. Porque é muito comum a gente ser envolvido, iludido pelo nosso orgulho, de acreditar que estamos potencialmente num certo nível de tranquilidade. Então, quando chegamos no plano espiritual, nos é apresentado as nossas dificuldades. Algumas a gente já sabe, os erros que cometemos. Outras vão nos ser reveladas. E precisa que a gente passe por um período no plano espiritual capacitando-se. Olha, Deus é tão bom e misericordioso, porque as pessoas pensam que Deus é misericordioso e bom pela graça. Pela graça. Mas a graça é uma graça. É injusta. A graça de Deus é injusta, porque ela privilegia alguns em detrimento de outros que merecem, porque se esforçam, porque trabalham. Então, no plano espiritual, se você se esforçar, se você trabalhar, se você se capacitar, você vai ter méritos, o mérito próprio de ter essa capacidade, que vai lhe ajudar, no momento da prova, em fazer as boas escolhas. Então, nós passamos por esse momento no plano espiritual para que a gente chegue. Vejam que coisa maravilhosa. Nós vamos saber quais as provas que vamos passar. Não é fila. Não é fila. Porque nós vamos receber o gênero das provas. Não vamos saber como as circunstâncias vão se apresentar durante a vida. Um exemplo. Você foi presidente de uma casa espírita e, por muitos anos, enganou os seus seguidores com práticas que estão distantes da proposta espírita, mantendo as pessoas na ilusão, no equívoco, da qual a proposta espírita veio auxiliar para que tenhamos uma relação com Deus melhor do que a que temos atualmente, que nos faz sofrer. Então você começa por orgulho, por vaidade, por querer a casa cheia, enganar as pessoas, porque você quer ser o centro das atenções. Você desencarna e tem que passar um período no plano espiritual para resgatar e se capacitar para uma nova existência. Na nova existência, para você se convencer, não, eu tive um curso no plano espiritual e tive um curso para ser trabalhador de uma casa espírita. Agora, como eu vou saber se eu estou realmente capacitado? Reencarnando. Qual gênero de prova vocês acham que vai ser ideal para ele? Ele tem que reencarnar numa comunidade evangélica? Numa comunidade católica? Não. Qual é o problema dele?
Está dentro do espiritismo. Então ele tem que reencarnar no espiritismo e passar exatamente para uma experiência como dirigente espírita, para ver se seus impulsos da vaidade, do orgulho e um pouco de egoísmo vão sobrepor a experiência da escolha correta, do caminho correto a se seguir. Aí você, o que é feito? Você reencarna e sem a memória da experiência passada. Você sabe o gênero da prova. Você reencarna, mas o processo reencarnatório elimina a capacidade de você acessar certas memórias da sua alma. Então você vai ter acesso às memórias daquele momento em que você se liga ao ovo até o seu desencarne. Mas as vidas anteriores você não vai ter, nem o gênero da prova. Mas nossa mente, nossa alma, ela muitas vezes, na experiência, nas circunstâncias que vão ser colocadas aqui na vida, só o fato de você ser apresentado ao Espiritismo, inconscientemente você vai sentir algo de como se já soubesse alguma coisa sobre o Espiritismo, como se simpatizasse com o Espiritismo, como se tivesse uma necessidade de ser um dirigente. Isso é uma memória inconsciente. E você não sabe de onde vem. Aí esse impulso lhe leva a querer ser um dirigente espírita. Esse impulso você não sabe de onde vem, mas nós sabemos. Nessa experiência em que você consegue ser um dirigente espírita, vai se apresentar circunstâncias para cutucar a sua vaidade e seu orgulho. Por exemplo, José Soares, que é um dirigente espírita que eu conheço há milênios. Todo mundo vai chegar para Soares, você é maravilhoso. Soares, você é lindo. Está aqui ela para testemunhar que ele é lindo. E vai exacerbando a sua vaidade, o seu orgulho. Isso é cutucando, é a prova chegando. Então ele se agrada com aquela população de pessoas que precisam do consolo espírita, mas ele prefere não ofertar o consolo espírita e sim manter aprisionados essas pessoas ao seu conhecimento espírita. Aprisionados porque o espiritismo veio junto com o cristianismo, que ensinam a mesma coisa, para tirar, debaixo do alqueire o lampião, para iluminar a todos. Jesus disse, o cristianismo não é para se esconder. A luz do conhecimento é para todos. Então, para manter aquela vaidade, as pessoas presas, ele não coloca mais o estudo, coloca algumas práticas que agradam as pessoas, mas não é uma prática espírita. E ele cai novamente. E ele erra na prova. Mas as circunstâncias que levam a ele não é planejada. Não tem como a gente saber. Porque tem pessoas que acreditam o seguinte, olha, foi planejado eu levar aquela topada numa determinada calçada e inflamar o dedão. É a minha prova. Não. A prova é um gênero complexo que mais está envolvida na moral do que no físico. Apesar que nas expiações, que mais vem de dentro para fora e se expressa mais no físico, ela é uma prova também. Prova de quê? Porque a prova é sempre moral. É uma prova da sua paciência. Você reencarna, você fumou 80 anos em outra existência, morreu com 90 anos, morreu gritando para todo mundo. Olha, eu fumo há 80 anos e estou vivo. Muita gente que não fuma
morreu, como se isso fosse argumento para que ele não sofra no plano espiritual. Ele desencarna com o perispírito pulmonar destruído, sentindo dores, artrose. E depois precisa de uma reencarnação para expiar essa energia que está dentro dele, na mente dele. Então ele reencarna, cria um corpo a partir dessa energia mental e vai desenvolver uma enfermidade no pulmão. Ele nunca fumou naquela existência, mas fumou noutra. Desenvolve um câncer pulmonar. Às vezes na infância, às vezes na adolescência, às vezes na idade adulta, mas vai desenvolver, vai se expressar essa energia, para que o corpo suga essa energia negativa. Aí ele vai ter que passar por expiação e pela prova de resignação, de paciência, de consciência de que Deus não maltrata ninguém. Se Deus não maltrata ninguém, se Deus é amor, a responsabilidade é nossa. Se somos espíritas, nós acreditamos que já vivemos outras vidas. Então a causa é de outra vida. Se não é nessa vida, a causa é em outra. Então a expiação passa a ser uma prova também. Mas como alguém pode aceitar e escolher uma prova nos vícios? Ou uma prova em que você vai ser inserido dentro de uma comunidade onde a criminalidade existe. Ou uma prova em que você é um corrupto, um político corrupto em outras existências, você vai reencarnar ali com uma chance muito grande de cair novamente. Por que você escolhe isso? Por que não escolhe uma prova facilzinha? A lógica não é essa. Eu fiz uma técnica com o nosso grupo de estudo avançado da doutrina espírita que a gente tem lá na AME, que é da Federação Espírita Brasileira, essa proposta, tem uma apostila e tudo, sobre a questão da escolha das provas. E coloquei lá para o pessoal, para ele escolher provas para as pessoas que cometeram determinados deslizes em outras encarnações. A maioria colocou provas distantes do delito que ele cometeu em outras vidas, como se temesse que caísse de novo. Mas aí é que está o problema. Nós temos que nos deparar conosco mesmo. Para a gente avançar, a gente tem que se deparar frente a frente conosco. Aí existe a proposta do autoconhecimento do Espírito Agostinho de Hipona, lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho da terceira parte do Livro dos Espíritos, uma proposta de autoconhecimento. E ele trabalha mais na descoberta dos nossos defeitos e não das nossas virtudes, que são importantes, mas é os defeitos que doem. São os defeitos que vai nos fazer sofrer. As virtudes vão ter consequências felizes para as nossas futuras existências. Mas os nossos defeitos, sim, têm que ser detectados. Para que a gente possa, no mínimo, a gente possa evitar agir, conter, como é a proposta de O Verdadeiro Espírita de Allan Kardec. O verdadeiro espírita, ele não é anjo. Ele tem impulsos. E ele tem que conter esses impulsos. Você tem uma tendência à corrupção. Você é espírita, mas sente uma vontade de ser corrompido. Uma facilidade, né? Um maçozinho de cédula de 100, né? Na sua mesa para você fazer alguma coisa errada. Aí o que é que acontece? A vontade vai aparecer. Sim, é um impulso. Mas a prova é... Qual é a prova? Você conter. Não quero. Na verdade, por dentro você quer. Né? Eu tenho um problema com a comida. Não sei vocês. Final de ano, eu tive um problema sério com a comida. Eu engordei 3 quilos no final de ano. Mas eu cortei o cabelo, já perdi 1 quilo.
Porque a gente come demais, come com os olhos, come assim, como se o novo ano a gente não vai ter comida, não é? Já notaram isso? As mesas são repletas. Isso ainda é consequência daquela época do Império Romano, né? Que no final do ano tinha o solstício, a virada da entrada do verão, né? Aí existia uma festa para um deus, e o deus era o deus da comida, né? Comida à vontade. Eles tinham assim, aqueles banquetes. Ainda hoje a gente carrega esse atavismo, né? Porque a religião cristã que trouxe essa herança romana instituiu essa festa no final do ano para a gente. Inclusive até o Natal, que é o nascimento de Jesus, que não é nem em dezembro, confrontaram para acabar com essa adoração desse Deus. Mas ficou a comida, né? Ninguém esqueceram Deus, mas a comida ficou. Então, muitas das nossas provas, elas se apresentam em circunstâncias que muitas vezes não percebemos, que parecem normais para todo mundo, mas para nós não é. Então, se vier o desejo, e você sabe que é errado, contenha. Não se culpe porque você deseja, porque você não alcançou ainda esse nível evolutivo. Mas o fato de você negar, errar, mesmo desejando, é que você está passando pela prova positivamente. Por que, gente, isso? Porque o ministro da regeneração, lá na coluna Nosso Lar, do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, que vocês já devem ter lido e devem assistir o filme que vai se apresentar agora nesse mês de janeiro, ele dá uma explicação. Regeneração é aquele ministro que trata dos espíritos que vêm recém-desencarnados da Terra e desequilibrado. Então ele sabe demais. Ele diz o seguinte: nós quando reencarnamos aqui, quando fazem as escolhas das provas, tem coisas que eles sabem que a gente não vai vencer. Tem provas que mesmo que você escolha, porque o gênero da prova se apresenta, e você não tem condições de vencer, mas você escolhe. Mas os espíritos dizem, olha, está aqui. Quer passar por essa prova? Quero. Prova da pobreza. Veja, genérico. É um gênero, pobreza. Como vai se dar essa pobreza? Ninguém sabe. É circunstâncias da vida. Então, o ministro Zanjo diz que todos nós temos um arquivo aqui da alma em que existe delitos que repetimos em várias reencarnações. É algo que a gente não consegue controlar. Toda reencarnação a gente cai. Uma atrás da outra. Joana de Ângeles fala de hábito. O espírito Joana de Ângeles. A gente cria certos hábitos que vão se repetir. Certos erros se repetem em reencarnações. E quando a gente escolhe um gênero de prova, esse impulso está presente. E os espíritos sabem que a gente não vai acertar. A gente vai escolher o caminho errado. E a gente escolhe. Não, mas eu quero tentar. Tenta e cai. É um certo determinismo relativo. Por quê? Porque os espíritos conseguem ver em nós as nossas limitações evolutivas. Então, o que é que ocorre? Eles planejam provas e circunstâncias da qual a gente pode alcançar e que vai servir, se a gente alcançar, para no futuro a gente vencer esse impulso que não conseguimos dominar hoje. Mas em certas circunstâncias, em certas experiências que a gente vai passar, vai ajudar para que em outra encarnação a gente vença essa prova. É como uma espécie de semente. Ele dá um exemplo de uma semente, como a nossa mente, esse impulso. Se você plantar uma semente de laranja, vai nascer o quê? Laranja, não é? Alguém plantou laranja e nasceu jaca aqui? Não, não é?
Se você plantar uma semente de jaca, vai nascer jaca. Por quê? Porque dentro da semente está todas as informações para que nasça um pé de laranja, na semente de laranja. Na semente de maçã está ali todas as informações, tipo de folha. Inclusive, hoje, a agricultura sabe disso e escolhe as melhores sementes das melhores árvores, das melhores plantas, dos melhores legumes para plantar, porque sabe que ali existe, na semente, registros que vão fortalecer aquela planta. É uma planta diferenciada, mais forte. Então, existem sementes na nossa mente do mal, que se reencarnarmos, e se ela for estimulada, ou seja, que estímulo é esse? Porque a semente, a gente, o que é que faz? Semeia, né? Coloca adubo, uma melhor terra. Então, se você tem uma semente do mal para criminalidade, se você for inserido, semeado numa terra em que existe o crime, você não vai vencer. Você vai cair no crime. Porque essa sua semente é para o crime. Então, o que fazer para que você não caia? Mesmo que você exija esse gênero, você vai e cai. Mas os espíritos, geralmente, eles fazem uma análise e dizem assim, não, vamos passar por essa experiência primeiro. Se você vencer, você, no futuro, irá reencarnar para ver se venceu esse impulso da criminalidade. Então, como é que você vai semear uma semente mental que pode ser modificada pelo meio, pelas circunstâncias, colocando você dentro de um meio que possa, pouco a pouco, criar na sua mente bases para fortalecer o combate a essas sementes negativas. Esses impulsos negativos, que são impulsos, essas sementes se chamam impulsos. Então você, vamos colocar Edson, que foi um assassino em série em outra encarnação. Vamos colocar Edson num local pacífico, que ninguém estimule ele. Que ninguém reencarna nem tem prova para o mal. Nem uma missão do mal. Mas se você for uma pessoa temperamental, reencarna num ambiente em que você vai ser cutucado no seu temperamento, você vai explodir. Então você foi um assassino em outra encarnação. Aí reencarna aqui. Como é que faz a reencarnação de um assassino para que ele não cometa o crime novamente? Primeiro, coloca um corpo dele frágil. Frágil. Bem fraquinho, bem magrinho. Coloca ele dentro de um ambiente pacífico. Familiar pacífico. Mas o impulso está aqui. Então, se ele buscar o caminho da violência, ou for educado, estimulado pela família pelo caminho da violência, por exemplo, esses games de violência, você pode despertar esse impulso que não era para ser despertado. Que não era para ser despertado. E desperta, e na vida adulta nós vamos ver o criminoso. É um impulso que ele tinha, uma semente que ele tinha que foi estimulada. Por isso que Jesus sempre propôs o amor, o perdão, a reconciliação, a prática do bem como elemento pacificador. Então as nossas provas hoje estão mais voltadas para a questão do nosso orgulho e do nosso egoísmo. A maioria das nossas provas. Por isso vocês vão ler muito Fonte Viva, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens pedindo para se humilhe. Humilhe-se. Se torne pequeno. Porque não é humilhar a sua alma, é humilhar aquela semente do impulso
do egoísmo e do orgulho que nos faz sofrer e que nos faz escolher os caminhos do erro, do crime com relação às leis divinas, porque crimes há que a lei humana permite, mas a lei de Deus não, como o aborto, por exemplo, como a eutanásia, por exemplo. Não adianta a lei humana permitir. Escolher o caminho errado, procure reparar. Então, muitas vezes, nós vamos precisar de uma base moral para vencermos esses impulsos e acertarmos nas nossas escolhas, nas nossas provas. E só há um caminho, gente. Só existe uma verdade. E é Jesus. Agora, Jesus na camisa não adianta nada. Jesus na parede também não. Jesus no carro, na traseira de caminhão, não adianta. É Jesus como referência e modelo. Se a gente começar a estudar as exigências divinas trazidas por Jesus como práticas nas nossas vidas, muitas provas nós venceremos. Muita gente. Podem ter certeza disso. E estaremos nos capacitando para as futuras, porque nós sempre vamos precisar passar por provas. Agora, o melhor é passar por provas sem expiação, que não é desse planeta. Então, que 2024 vocês possam estudar o Espiritismo, que é a melhor interpretação do Evangelho de Jesus, para que vocês percebam onde estão escolhendo, qual caminho estão se dirigindo. Ninguém vai acertar tudo. Não estamos ainda nessa condição. Mas pelo menos percebermos que aquele caminho é errado. E se eu não tenho forças para negar esse caminho, vou buscar em algum lugar. Porque agora eu sei que esse caminho é errado. E agora eu vou em busca de forças para não trilhar o caminho do mal. E eu digo para vocês, sem medo de errar, sem medo de errar. Fora do bem, a gente não vai conseguir vencer nossas provas. Façam o bem no limite das suas forças. E vocês certamente vão perceber se estão no caminho certo ou no caminho errado nas suas provas. Que Deus ilumine a todos vocês.